Vamos falar da polarização, porque aí o senhor falou a polarização, abordou esse assunto e me interessa saber a sua opinião sobre o seguinte. Lá no início do ano, o presidente Lula disse, olha, essa 24, a eleição de 24, é uma prévia para 26. Aqui em São Paulo, pelo menos, é guerra entre mim e o Bolsonaro. Estabelecendo esse clima, né, nacionalizado de embate ideológico. Óbvio que o seu interesse primeiro e profundo é pelas questões da cidade, certo? Mas eu queria... O senhor acha que pegou esse clima desse embate? Tem essa prévia mesmo? São Paulo e no Brasil? Dora, toda eleição de São Paulo impacta no Brasil. São Paulo é a maior cidade do Brasil, é o principal PIB do país. Mas com esse viés, o viés do embate. Claro, tem. E sempre a polarização política nacional, ela impacta também no município. Agora, a eleição de São Paulo, ela diz antes de tudo sobre a cidade. Eu me preparei. Eu juntei um time, eu montei uma equipe com especialistas, pessoas que vieram da gestão pública, pessoas que já ocuparam cargos de secretários, profissionais de carreira. Chamei a Marta Suplicy, que foi uma grande prefeita, para ser minha vice. Né? Montei um time, estudei cada passo, cada política, cada secretaria, cada contrato da cidade de São Paulo, para poder falar sobre a cidade. Agora, é inegável, indo à tua questão, que o que acontecer em São Paulo este ano impacta no país. Se aqui ganha um projeto de extrema-direita, autoritário, um projeto que o Brasil rejeitou há 2 anos, né? Isso dá um sinal para o país. Quem é extrema-direita hoje, aqui em São Paulo? Eu acho que tem 2 candidatos que disputam a tapa esse lugar, né? O Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Isso, a grosso modo, não é uma quebra, entre aspas, da polarização, apesar dos 2 serem do mesmo campo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eles disputam ali. Você tem o polo não é necessariamente entre um candidato e outro. O polo é entre posições políticas, visões de mundo, visões de cidade. E tanto o Pablo Marçal quanto o Ricardo Nunes, eles disputam este campo da extrema-direita. Tanto é que os 2 disputam também numa novela bastante lamentável o apoio do Bolsonaro, de um jeito ou de outro, quem tem o apoio formal, quem tem o apoio informal. Mas o senhor acha os 2 iguais? O senhor costuma falar que eles são 2 faces da mesma moeda? Entre os eleitores do Bolsonaro, o Marçal tem crescido muito mais, enquanto o Nunes luta para ter o apoio, pelo menos formal, dele. Amanda, obviamente que eles têm perfis diferentes, né? Dizer que são 2 pessoas iguais não seria verdadeiro. Mas no fim do dia, eles representam o mesmo projeto. No fim do dia, Pablo Marçal, lógico, o Pablo Marçal tem a história dele, é o cara lá que, sei lá, roubou velhinha em golpe de piques, envolvido aí com um monte de gente ligada ao crime organizado. O Ricardo Nunes, com uma história que vem dessa política mais tradicional, mas que ao mesmo tempo com um monte de suspeita de corrupção, de superfaturamento e também dessa entrada do crime organizado nos contratos públicos. Do meu ponto de vista, Ricardo Nunes e Pablo Marçal representam para São Paulo o risco real de um projeto que alia o pior da política brasileira, né? Uma política autoritária, uma política que governa de costas para o combate às injustiças e às desigualdades sociais, com um banditismo, com ligações suspeitas com o crime organizado. Portanto, a sua vitória nesse raciocínio, ela seria fundamental. Eu estou, de novo, na coisa 24, 26, né? Ela seria fundamental para um projeto 26 de uma linha de esquerda? Que impacta, logicamente, que é importante para o presidente Lula. Isso é evidente, de modo que até o presidente Lula está bem engajado na campanha. Já esteve aqui em 2 comícios comigo, foi a única cidade do Brasil onde ele se envolveu fazendo comícios de campanha, e temos outros tantos agendados até o fim do primeiro turno. Candidato, eu quero falar um pouco de transparência com o dinheiro público, né? Alguns anos atrás, o senhor defendeu uma punição a Bolsonaro por conta da suposta rachadinha, das acusações sobre rachadinha. Mas, recentemente, o senhor não teve o mesmo posicionamento com as supostas denúncias relacionadas a André Janones. Eu queria entender por que visões diferentes para algo que representaria o mesmo tipo de corrupção. Evandro, vê só, rachadinha é crime.
Ponto. Seja feita pelo Flávio Bolsonaro, pelo Janones ou por quem quer que seja. Então por que o senhor defendeu o arquivamento no caso do André Janones recentemente como relator? É o que eu vou lhe dizer agora. O que estava em jogo ali não era o julgamento de se o Janones cometeu ou não rachadinha. Esse julgamento está o Ministério Público Federal e a Justiça Federal julgando. E tem que apurar se cometeu o crime, se isso for comprovado, que seja punido. Ponto. O que estava em jogo ali era o seguinte: o Conselho de Ética da Câmara, do qual eu sou membro e fui sorteado para ser relator do caso Janones, não foi eu que escolhi, que peguei, foi um sorteio, tem utilizado um procedimento, que inclusive usou no caso dos deputados que contribuíram no 8 de janeiro, né, de que não se julga um deputado por algo feito antes da atual legislatura. O 8 de janeiro de 2023, onde deputados estimularam depredação, inclusive do próprio Congresso, o meu partido entrou com ação contra esses deputados no Conselho de Ética. A ação sequer foi enviada pela mesa da Casa ao Conselho de Ética sob o argumento de que o fato aconteceu 22 dias antes da posse dessa legislatura. O caso relativo ao Janones ocorreu, no mínimo, existe ali dúvidas, então a divulgação, ele ocorreu no mínimo 3 anos antes da atual legislatura. Portanto, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se, um lado, o critério utilizado é que se só pode julgar na atual legislatura, para o outro lado, tem que ser o mesmo critério. O que eu disse foi na admissibilidade de que, se há uma jurisprudência no Conselho de Ética, com a qual eu não concordo, inclusive, acho que deveria ser julgado qualquer um, mas se isso foi aplicado em mais de um caso, né, isso tem que ser uma jurisprudência generalizada, independente do partido político. Agora, se o Janones cometeu rachadinha, que a justiça apure e que puna. Ponto.